Olá, bem-vindo a mais um Café com Bíblia. Nós concluímos no café passado as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são 8 princípios de Jesus, princípios que regem a vida da sua igreja, dos seus discípulos. Primeiro nós temos bem-aventurados pobres em espírito. Aí nós temos o princípio da adoração. É bem-aventurado aquele que reconhece sua situação e reconhece a soberania de Deus e por isso o adora em espírito e em verdade. Depois vem bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o princípio do servir. Bem-aventurado aquele que tem sensibilidade espiritual, aquele que chora a sua miséria diante de Deus e se submete ao seu Senhor, servindo-o com alegria. Depois nós temos bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É o princípio da mordomia. Aqueles que servem ao seu Senhor com mansidão, dedicando a Ele tudo que são e tudo que têm. Depois são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É o princípio da santidade. Aqueles que têm fome e sede de serem santos, serem parecidos com Jesus. Esses serão fartos da graça de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Aí nós temos bem-aventurados os misericordiosos. É o princípio do perdão. É feliz aquele que perdoa, porque aquele que perdoa da maneira como Deus nos perdoa, alcançará a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus. Aí nós temos bem-aventurados os puros de coração. É o princípio da coerência. É feliz aquele que tem um coração puro e que suas ações são coerentes com a sua motivação. Esses verão a Deus, porque são puros, são santos. Depois, Jesus diz que são bem-aventurados os pacificadores. É o princípio da reconciliação. Assim como Jesus veio ao mundo nos reconciliar com Deus, nós temos agora a missão de reconciliar o mundo com Deus e reconciliar as pessoas entre elas, promovendo a paz. E por fim, Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aqui nós temos o princípio do testemunho. São felizes aqueles que testemunham de Jesus e da sua palavra. Aqueles que não têm medo, mesmo em meio a críticas, a perseguições, continuam firmes no propósito de Cristo. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. 8 princípios, 8 degraus na nossa vida cristã. E é interessante que as bem-aventuranças começam com bem-aventurados os pobres em espírito, o princípio da adoração, e termina com bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, o princípio do testemunho. Porque quando nós dedicamos nossa vida a Deus e começamos a trilhar o caminho da paz, do amor, da misericórdia, o caminho do testemunho, quase sempre terminamos sendo perseguidos, sendo discriminados por causa de Cristo. Porque o que fizeram com o Senhor, farão também com os discípulos. Se rejeitaram a Cristo, é bem provável que rejeitem também os seus discípulos. Mas nessa caminhada, muitos querem servir a Jesus com amor. Muitos querem andar com Deus. E isso está acima da religião. Isso não tem a ver com frequentar uma igreja. Muito comum a gente achar que só é certo quem está servindo a Deus na nossa igreja, no nosso grupo. Mas o que Jesus está deixando claro é que isso aqui não tem a ver com um lugar, não tem a ver com uma religião. Isso aqui é muito maior. Isso tem a ver com relacionamento com Deus. Isso tem a ver com andar com Deus, com servir a Cristo em espírito e em verdade. Então você que me ouve, onde você estiver, o que eu quero dizer é que o mais importante é estabelecer um relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, seu Filho amado, recebendo Cristo como Senhor e Salvador e observando a sua palavra. Aí com certeza você será um bem-aventurado, você será feliz e um dia descansará com o Senhor no céu. Deus te abençoe.